Ó Senhor Jesus, eu estava considerando em casa uma situação, queria fazer a pergunta para os irmãos, se os irmãos têm o mesmo sentimento, né? É, é muito bom ouvir a palavra do Senhor, certo? Então, eu faço a pergunta para vocês porque é a mesma que eu me fiz. Quantas vezes que, quantas das vezes que você ouviu ou teve contato com a palavra do Senhor, no qual o teu coração ardeu? Não precisa responder, mas medita um pouco quantas vezes. É melhor que seja mais do que 50%, né? E aí você está na média maior. Por que eu faço essa pergunta? Porque hoje, irmãos, nós vivemos de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso alimento. E quando nós falamos palavra do Senhor, não é só o momento que o irmão vem aqui compartilhar, né? A gente tem a palavra do Senhor todos os dias em vários formatos. Durante a semana você pode citar alguns, o alimento diário, você tem a imersão, você tem o compartilhado dos irmãos, você tem um versículo que o irmão te manda, uma chamada que o irmão te faz. Tudo isso você pode extrair desse momento da palavra do Senhor. Por que o arder o coração ele é importante? Porque é ali que é gravado aquilo que Deus quer dizer para você. Certo? Vou dar outro exemplo. Às vezes você inicia uma conversa com o irmão e você lembra de uma mensagem que você ouviu. Ah, irmão, é mesmo, aquele versículo é muito bom, o versículo tal fala sobre a terra prometida. Nossa, eu ganhei muito sobre isso. Já aconteceu várias vezes o irmão falar, olha, nossa, na live da quinta-feira, o irmão comentou sobre isso, eu toquei muito no ponto. Então, é muito importante a gente guardar a palavra do Senhor. Alguns versículos para justificar isso. Por exemplo, 1 Samuel 15, versículo 1, fala o seguinte: Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te a rei sobre o teu povo, sobre Israel, vírgula, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Aqui também em Deuteronômio, que o Juninho leu, que é Deuteronômio 11, 13. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, ou as minhas palavras, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o coração, e de toda a vossa alma, darei as chuvas às vossas terras, a vossa terra no seu tempo. Vou parar aqui só para a gente enfatizar a importância de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, quando ela vem, ela fala sobre exortação, ela também vem para você como edificação, e ela também vem para você como consolação. Mas nós podemos também colocar mais um item aqui, que quando a palavra vem, ela vem no formato de promessa. E a gente às vezes esquece de tomar posse daquilo que o Senhor já prometeu. Se o versículo confirma que Deus não é homem para que minta, logo tudo que ele fala é verdadeiro. Então, se ele prometeu para você que se você for obediente e amar o Senhor vosso Deus de todo o seu coração e sua alma, o que vai acontecer na sua vida? Vai ter chuvas, vai ter vida na sua vida. A sua vida vai ser cheia da vida de Deus, né? Bem, esse foi o propósito de Deus de ter separado a terra nesse universo para que o homem pudesse habitar e cumprir a sua vontade. Imagina que Deus preparou um lugar para que o homem pudesse desfrutar a vida de Deus. E nós vimos isso nessas últimas semanas. E agora, a mensagem 22, que eu não falei qual que seria, né? Não dei introdução. A mensagem 22 vai falar sobre uma história de Abraão. Mas eu não quero contar a história de Abraão porque nós conhecemos a história de Abraão. Eu queria falar ainda dentro do contexto que foi falado das últimas 2 semanas, a questão do nosso coração perante o Senhor. E no próximo domingo também vai falar também sobre essa continuação. A importância da nossa entrega em nosso serviço ao Senhor. Abraão é um exemplo dos quais o irmão teve que gastar uma mensagem para contar a história dele. Mas eu não vou me ater à história de novo falando, quero me ater ao comportamento do que ele teve.
né? Mas antes de falar um pouco do comportamento dele, eu queria ler o versículo 1 Coríntios 15, 24. Eu acho que eu já falei isso para vocês, que eu gosto muito dele, mas eu vou ler ele de novo. 15, 24. E então virá o fim. Aleluia. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Ó Senhor Jesus, é maravilhoso esse hino, nos traz esperança de continuar a nossa luta, porque o fim virá e Cristo Jesus entregará o reino a Deus e Pai e destruirá toda a maldade, toda a iniquidade e tudo que existe de mal. Voltando em 1 Samuel 15, 22, tem uma palavra que eu quero destacar, que é 1 Samuel 15, 22. Senhor Jesus. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Veja o que é a importância de obedecer a palavra de Deus. Por que preciso obedecer a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é uma palavra construtora, é uma palavra de comando, é uma palavra que traz à existência aquilo que não existe. Quando alguém recebe o Senhor Jesus por uma pregação do Evangelho, Deus traz do inexistente ao existente uma vida salva. Então a palavra de Deus tem muito esse poder. Então nós não podemos desprezar nenhum que seja, nenhum compartilhar, nenhum sentimento, nenhuma manifestação desse Deus através de nós. Não esquecendo que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Logo há uma ligação, uma ligadura, se preferem dizer, uma corrente que circula entre nós. Então, quando uma pessoa fala e uma pessoa transmite Deus para outra pessoa, essa é a extensão do corpo de Cristo para fazer a obra de Deus nessa terra. Assim todas as coisas crescem, né? E esse corpo, né, que todos nós somos membros, Paulo fala com os coríntios que não pode o olho falar, eu sou o olho, eu sou verde ou azul, eu sou mais bonito e mais importante do que o dedo do pé. Ou eu sou o ouvido, eu tenho mais relevância, eu tenho as minhas mãos que têm mais utilidade do que sei lá o quê. No corpo de Cristo todos têm a sua função de um cooperar com o outro. Essa mensagem, o irmão fala muito sobre essa questão, e ele fala do princípio de nós sermos companheiros uns dos outros. Companheiros na batalha, companheiros nos sentimentos, companheiros no amor, companheiros mesmo de amizade, né? Isso faz muita diferença porque o amor de Deus se expressa na relação entre as pessoas. Então, como é que eu vou amar, como é que eu vou praticar o amor de Deus se eu tenho ainda rancor e mágoa e inimizade contra alguém? Se eu tenho preferência, né? Aí eu não gosto do Juninho, eu não vou conversar nem com ele, eu vou conversar com o irmão Toninho. Ele é mais agradável. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Esse princípio de se isolar é um princípio parecido com o de Satanás, porque ele queria ser mais alto ou parecido com Deus. É o mesmo de Nimrod que queria subir até os céus e ser mais poderoso da terra. Então, esse é um alerta que essa semana traz para nós vivermos no corpo de Cristo. Ontem eu citei também, não vou poder ler por causa do tempo, Mateus 20, né, que fala que aquele que quer ser alguma coisa, seja servo. Você quer ser alguma coisa? Quer ser útil? Seja servo. Ah, mas servir dá trabalho, o irmão me xinga, o irmão nunca fica satisfeito com o meu trabalho, está sempre incompleto. Continua servindo. Você é grande, né? Ó Senhor Jesus, é muito importante isso. Por que nós devemos viver nesse amor fraternal? Por causa que o homem é aquela criatura que Deus fez, diferente de todas as situações. E o mais incrível que Deus, além de ter criado o homem com toda essa perfeição, ele o colocou na igreja.
Lembra da que nós passamos pela história da arca, Noé, a importância que foi? E a arca é uma simbologia da vida da igreja hoje. Hoje, na vida da igreja, nós temos o lugar correto, o lugar onde Cristo pode expressar, onde Cristo pode ter a sua manifestação e Deus pode ter o seu prazer. Muito bem. Mas por que a igreja também é tão importante? Acho que ninguém foi para a UTI, mas se alguém já foi para a UTI, é uma unidade de tratamento intensivo, né? Assim diz as siglas. Ali você tem cuidado 24 horas e vigilância contínua eletrônica, física e acompanhamento para que a sua saúde seja restabelecida. Vamos usar o exemplo da igreja. A igreja pode ser uma UTI? Se você precisar, venha para a UTI. Venha para aqui, porque aqui Deus pode fazer milagre. Então, milagre resolve todos os problemas. Ponto. Mas se você precisa somente de uma água para lavar-se, a palavra é a água que nos lava. Vamos ler Efésios 5:25. Senhor Jesus, oh meu amado Senhor. 5:25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Ó Senhor Jesus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus pela vida da igreja, graças a Deus pela palavra que traz essa lavagem, que traz essa transformação da nossa vida. O Lucas falou um negócio muito importante aqui antes do partir do pão. Quem prestou atenção, ele falou com respeito aos nossos pecados. Satanás nos acusa dia e noite, certo? Aí eu gostei dele ter falado isso, da gente afrontar ele. Poxa, você trouxe só 5 itens hoje? Puxa, eu tenho outros 95, se você quiser, né? Nós podemos debater com Satanás e dizer, olha, não importa o que você está me acusando. Cristo foi um dia à cruz, morreu por mim e todos os meus pecados foram apagados. Todos os pecados foram apagados. Essa é a remissão que o Senhor fez por nós. Na mensagem de ontem, da live, o irmão comenta sobre isso. Que ao partir do pão você tem que dar o valor máximo à remissão dos pecados que o Senhor fez por você. Uma vez por todas ele fez. Um único ato foi possível a eliminar todos os meus pecados e eu hoje posso me achegar confiadamente diante do trono de Deus. Não por meu mérito. Então isso dá valor ao que o Senhor fez inigualável. Ninguém pode fazer tal coisa. E aí, se vocês lembrarem disso, no próximo domingo, quando for partir o pão, pensa novamente sobre isso. Agradeça ao Senhor do fundo do seu coração pela remissão dos pecados, porque isso faz diferença. Então, quando nós ouvimos a palavra atentamente, como foi falado, né, nós ganhamos essa transformação que no nosso ser é progressiva. A dia, quando eu contato o Senhor, cada vez mais o Senhor continua me transformando. Nessa continuidade, a gente precisa exercitar a nossa fé. Porque chega um determinado momento que se você não usa a sua fé, você vai estar ouvindo as mesmas coisas. Quando você pergunta para si mesmo, puxa, mas de novo vai falar sobre isso? Essa frase que você fala já é um sintoma, que a fé está enfraquecida. Porque mesmo que o Senhor fale as mesmas coisas, a fé tem o poder de trazer coisas diferentes no mesmo falar. O sentimento do Senhor, ele é aflorado, ele é ilimitado. Então, se o Senhor fala de novo sobre a história de Abraão, por exemplo, é porque ele ainda precisa tocar no seu coração sobre alguma coisa importante dentro do contexto. Então, a fé, ela é muito importante para isso.
E dentro da história de Abraão, ele foi um cruzador de rios, né? A Bíblia chama ele de, é, de hebreu, o que cruza rios. E o Bento também começou a compartilhar, achei que ele ia falar sobre um versículo, eu deixei ele separado aqui. Quando o povo de Israel, antes de entrar na terra de Canaã, ele estava entre dois vales. Aliás, ele estava num vale entre duas montanhas, né? Uma montanha significava bênção e a outra montanha significava maldição. E o povo estava ali pronto para avançar para a terra prometida. Meu Deus do céu. O Senhor correu um risco muito grande de perguntar para eles. Mas ele precisava fazer porque o que ele queria nesse exemplo? Trazer para nós, no presente, que as escolhas elas são muito importantes. Vamos ler Deuteronômio 11, 26. É um versículo fora da mensagem, mas eu ainda vou encaixá-lo aqui. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição é se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ó Senhor Jesus. É muito sério isso aqui, irmãos, porque no momento em que nós estamos decidindo entre fazer ou não fazer tal coisa, entre servir ou não servir o Senhor, nós corremos o risco de escolher o caminho errado, né? Aí a bênção não está conosco. Que o Senhor nos proteja disso, né? Graças a Deus que Abraão foi firme na sua decisão. Ele atravessou rios, peregrinou pela terra prometida. Ele foi atrás de uma pátria superior e celestial. E nós também hoje buscamos também um lugar que a gente ainda não tem certeza onde é. Sabemos que ele existe. Onde é o reino milenar? Quando que eu chego lá? Quando que acontece? Esse é um tema que a gente até bate de vez em quando, né? Estamos no... falta 4 anos, falta 1 ano. Nós debatemos muito. Mas nós temos certeza que a terra prometida nos foi dada, né? E assim nós temos condição de ir e conquistá-la. Por que nós precisamos chegar nessa terra prometida? Porque essa é a vontade de Deus. Não é porque nós merecemos. Uma parte do merecimento, podemos dizer que é nosso. Porque a gente se esforçou para ser vencedor. Não é o merecimento porque você foi bom e serviu o Senhor com sua capacidade. Não é isso. Mas quando o Senhor lhe chamar lá no grande trono branco para ele dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Esse é um esforço que nós fizemos. Nós nos dedicamos a servir o Senhor e ganhamos o nosso galardão. A promessa de Deus e a bênção de Deus alcançada por Abraão é um pré-anúncio do Evangelho de Cristo. Vamos ler isso para a gente confirmar? Gálatas 3,16. Porque Cristo, quando veio, ele veio para cumprir o restante da promessa. Gálatas 3,16. Leem forte. Aleluia! Este é o descendente que é Cristo, onde Deus depositou toda a sua promessa que foi dada a Abraão. Abraão, o teu descendente no singular, ele vai ser Cristo e ele vai tomar conta de todas as coisas. Mas, voltando de novo, né, referência de Efésios, esse Cristo foi dado à igreja. Que presente que nós recebemos. Louvado seja o Senhor. No versículo 14, de Abraão, aqui mesmo também de Gálatas 3,14, só para a gente confirmar, para ficar registrado, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa é outra maravilha também que a gente deve agradecer ao Senhor, porque essa porta aberta dada aos gentios é a nossa salvação. Se fosse limitado somente aos judeus,
o Senhor correria risco de ter o movimento do teu corpo muito devagar. E nós, agora que estamos nessa promessa, que estamos continuidade do descendente, nós lutamos pelo reino. Quem luta pelo reino? Quem almeja o reino? O Bento é... Nós já falamos aqui outras vezes, o Bento é um dos mais apaixonados, mas a gente também gosta do reino. Todos nós aqui queremos lutar pelo reino. E a luta pelo reino, o acelerar a vinda do Senhor, o acelerar o reino acontecer, tá o tanto quanto eu deixo que Cristo encabece a minha vida no meu dia a dia. O quanto que Ele dirige a minha vida é o tanto quanto que o reino de Deus vai estar mais próximo. Então, se eu for insistente, cabeça dura, truncado, desobediente, não cumprindo a vontade do Senhor, mais devagar vai ser a volta do Senhor. Bom, todos nós enfrentamos dificuldades e carências, correto? Quem não enfrenta? 2 Coríntios 1, 3 e 4. Eu vou ter que pular para a gente conseguir encerrar. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta com todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Esse é um versículo que a gente lê pouco, mas aqui nós trazemos ele com a evidência que se nós passamos por dificuldade, por carência, e se nós temos necessidade de consolo, aqui está a solução. O bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Esse é aquele remédio que você precisa tomar quando você tem necessidade. Mas aqui eu estou outro segredo, né? Uma vez que você é consolado, você ganha o dom de consolar outros com a mesma consolação do Senhor Jesus Cristo. Por isso sejamos complacivos, né? Tá certo a palavra? Compassivos, compadecentes, misericordiosos, com compaixão dos outros irmãos, para a gente seguir junto nessa caminhada, né? Assim nós somos chamados pelo Senhor. Bom, o Senhor conduziu Abraão para um lugar pagão. Eu quero só lembrar dessa passagem. Hoje nós também, é muito difícil para nós adorar um ídolo, certo? Nós temos muita clareza sobre isso. Então, nós não vivemos mais pelas coisas que são idolatradas. Correto, Giovanni? Vírgula. Mas corremos um risco de servir a outro Deus. Você pode não adorar, mas você pode servir a outro Deus. O irmão tem chamado muita atenção dos valentes de Davi. Pela luta da sobrevivência, né? Por correr atrás dos negócios desse mundo. Nós dedicamos muito tempo ao mundo secular. Então, eu tenho medo de nessa corrida pelas coisas desse mundo, eu não estou buscando um outro Deus. Às vezes a gente faz por automático, né? E você faz porque você tem responsabilidade de fazer, você trabalha dedicado no seu trabalho para ganhar dinheiro e trazer dinheiro para sua casa. Mas se você trouxer 10 mil, você gasta 10 mil. Se você trouxer 50, você gasta 50. Se ganha 100, gasta 100. Certo? Certo, Leandro? Então, não tem fim. Então, quer dizer que não é o tanto que gasta que vai satisfazer você. É o tanto que você corre atrás é que está te roubando o teu coração, né? Esse é um alerta que o irmão traz para esse mundo secular, que quando fala que Abraão foi o único que não concordava com aquele ambiente de adoração, hoje nós, irmãos, precisamos ter clareza que o que nos vale, o que nos serve é o reino de Deus, é pelo qual nós devemos lutar. Assim, Abraão aconteceu, né? Ele saiu daquela terra, foi para a terra que Deus prometeu, e nós sabemos o restante da história. Então eu preciso
escolher Deus. Eu vou terminar com o versículo de Deuteronômio 30, 19. É muito difícil, irmãos, compartilhar uma palavra no domingo, porque o tempo é muito curto para tanto encargo. Deuteronômio 30, 19. Amém. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um apelo final que eu faço. Eu quero escolher a vida todos os dias. Eu falei que era o último versículo, mas eu preciso ler um que o Geraldo gosta muito. Eu vou ler um, ele vai confirmar. Colossenses 3, 23. O Geraldo gosta muito desse. Não gosta, Geraldo? Vamos ler? Quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor que estais servindo. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus.